Olá, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o estudo de hoje. A gente vai falar sobre as últimas coisas. E o estudo das últimas coisas também pode ser chamado de escatologia. A gente vai entrar num tema agora que é subdividido em várias partes na nossa declaração doutrinária e hoje a gente vai ver só a primeira das partes, que fala sobre a nação de Israel. E nessa parte eu vou falar um pouco mais sobre como Deus tem trabalhado com o povo de Israel e o que isso tem a ver com a gente hoje. Então vamos começar lendo a declaração doutrinária por completo. Começa assim: cremos na seleção soberana da nação de Israel como povo eterno da aliança de Deus. Embora ela esteja agora dispersa por causa da sua desobediência e rejeição a Cristo, ela está sendo preservada por Deus e será reunida para sua terra após a conclusão da era da Igreja. Israel será salvo como nação na segunda vinda de Cristo à terra, antes de estabelecer o milênio. Então vamos dar uma olhada nessa primeira frase. Cremos na seleção soberana da nação de Israel como povo eterno da aliança de Deus. Isso quer dizer que Deus escolheu a nação de Israel, dentre todos os povos, para ser o seu povo específico. Deus seria o Deus de Israel e eles seriam o povo de Deus. Esse é o acordo que Deus fez com o povo de Israel. Agora, vamos ver como isso aconteceu e onde na Bíblia a gente encontra tudo isso. Primeiro, o que é uma aliança? O que é um acordo? Na Bíblia, várias vezes aparecem alianças entre seres humanos, por exemplo. Elas podem ser um juramento, um tratado, uma constituição, um acordo. Mas quando é Deus quem faz uma aliança com o ser humano, ou com os seres humanos, então Deus se compromete a cumprir suas promessas pelo seu próprio juramento. E Deus começa a aliança com Israel agora, escolhendo Abrão para ser o pai dessa nação. E lá em Gênesis 12, 1-3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repara que Deus não foi até Ur dos Caldeus, lá onde Abrão morava, e perguntou se ele queria sair da terra dele. Se ele queria ter um novo Deus, se ele queria ser pai de uma grande nação. Deus simplesmente deu uma ordem para ele e disse: sai da tua terra. E depois fez as promessas: eu farei de você uma grande nação. Eu te abençoarei. E eu farei o seu nome grande. E Abraão obedeceu. Lá em Gênesis 15, 19 e 21, Deus especifica qual é essa terra que ele estava prometendo dar para os filhos de Abrão. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Esses nomes estranhos aí, que terminam em eu, são os povos que dominavam aquela região na época de Abraão. Que Deus estava falando: a terra onde moram esses povos aqui que eu vou dar para você. E depois disso, Deus também dá a promessa de um filho para Abraão e para Sara, agora já com os nomes trocados. Em Gênesis 17, 19, né, que depois disso Deus mudou o nome de Abraão e mudou o nome de Sara. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Repara que Deus fala a respeito de Isaque: com ele estabelecerei a minha aliança perpétua.
uma aliança eterna, uma aliança para sempre. Por isso, na nossa declaração doutrinária, a gente diz que cremos na seleção soberana da nação de Israel como povo eterno da aliança de Deus. Lá em Gênesis 17:7, outra vez Deus fala para Abraão: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então, aliança é que Deus seria o Deus de Abraão e dos seus descendentes. E seriam os descendentes de Abraão que viriam por Isaque. A gente pode ver isso quando Sara quis mandar Agar e Ismael embora, porque Ismael estava desprezando Isaque. Lá em Gênesis 21:12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. E depois em Gênesis 28:12-14, Deus confirma a promessa agora ao neto de Abraão, Jacó, que era filho de Isaque. Falando sobre Jacó agora, diz assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mais tarde, lá em Gênesis 32:28, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Assim, a aliança de Deus foi feita com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que são os pais da nação de Israel. E Deus cumpriu essas suas promessas, fez de Abraão um povo muito numeroso lá no Egito. O povo foi escravizado, libertado por Moisés, e saiu com grandes riquezas. Tudo isso o que Deus tinha prometido para Abraão lá em Gênesis 15:13-14. No deserto, Deus fez mais uma aliança com o seu povo. Através de Moisés, Deus deu para eles a lei. E após 40 anos no deserto, Josué liderou a conquista e a entrada na terra que foi prometida para Abraão, para Isaque e para Jacó, a terra de Canaã. E agora Israel está na terra prometida, entraram na terra. Só que a permanência nessa terra não foi incondicional, como a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que Deus só disse que ia dar a terra para eles. Ele não deu nenhuma condição. Ele só falou: eu vou dar essa terra para os seus descendentes e ponto. Agora no deserto, nessa outra aliança, lá em Deuteronômio 11:13-14, Deus diz assim: e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Reparem na condição: se obedecerdes. Se eles obedecessem, eles iam permanecer na terra e ter comida, ter paz e tranquilidade. Mas o povo de Israel não cumpriu as condições deles da promessa. Israel desobedeceu a lei, se prostrou diante dos ídolos. Por isso Deus entregou os israelitas nas mãos dos seus inimigos, que foram de pouco em pouco diminuindo a terra de Israel. Até que por causa do pecado, os filhos de Israel foram expulsos da terra. Os que moravam no norte, no reino de Judá, foram levados para a Síria, em 722 a.C. Os que moravam no sul, no reino de Israel, para a Babilônia, em 586 a.C. Depois de 70 anos de exílio na Babilônia,
O reino os que eram do sul, né, que foram para a Babilônia, voltaram. Os do reino do norte, não. Porém, sem domínio sobre a terra. Essa aqui é a maior questão. Eles retornaram, só que já não eram mais eles quem controlavam a terra. Israel teve o controle depois da terra por uns 120 anos, no tempo dos Macabeus. Mas perdeu o controle para os romanos. E dali até o ano de 1948, depois de Cristo, no nosso tempo agora, um Estado israelense foi finalmente fundado. Mas por que eu contei toda essa história? Para ficar claro que depois que Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia, nunca mais um descendente de Davi reinou sobre a terra prometida. Lá no tempo de Davi, Deus fez uma promessa, agora incondicional para ele. Lá em 2 Samuel 7, 12, 15 a 16. O 12, depois o 15 e o 16. Diz assim: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, lá atrás, quando Davi estava reinando ainda, Deus prometeu para ele que o seu descendente teria um trono que seria firme para sempre. Só que nunca mais um descendente de Davi reinou sobre a terra prometida. E agora? A promessa de Deus falhou? Não. Na Isaías 9:6 a gente lê assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse versículo é sempre interpretado como apontando para o Messias. E tá certo, é um versículo que fala a respeito do Messias. E Isaías continua no versículo 6. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías está falando de um príncipe que reinará sobre o trono de Davi. Quando ele fala de principado, né? É o reino. Nós entendemos essa passagem como claramente se referindo a Jesus, o Messias, que um dia ele reinará sobre a terra de Israel como um descendente legítimo do rei Davi. Em Jeremias 23, 5 a 6, também faz referência a um sucessor de Davi que vai reinar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará juízo e a justiça na terra. Daniel também faz referência a um reino que Deus vai trazer sobre a terra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, lá em Daniel 2:44. E justamente por causa dessas promessas de um rei descendente de Davi que viria, quando Jesus começou seu ministério, tinha essa super enorme expectativa de que ele, Jesus, iria libertar Israel dos seus inimigos e iria reinar no trono de Davi. Lá em João 6, 14 e 15, a gente lê assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte.
Então, Jesus não reinou sobre o trono de Davi. Quando vieram para tentar fazer ele rei, ele se retirou, saiu. E ele não restaurou o poder político e militar a Israel. Ele veio ao mundo e foi para o céu e não reinou sobre o trono de Davi. E por que isso? Várias vezes a gente não repara nos evangelhos, ou várias vezes eu não reparava, quando fala sobre o reino de Deus. Lá em Marcos, no início do ministério de Jesus, ele pregou assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Lá em Marcos 1, 14 e 15. Também sobre o reino de Deus, em Lucas 17, 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E também em Mateus 12, 28, também fala sobre o reino de Deus. Jesus estava explicando por qual poder ele expulsava demônios. Diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E a gente crê que Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Então, de acordo com o que Jesus estava ensinando, o reino de Deus tinha chegado ali, quando ele chegou ao mundo. Então, ao mesmo tempo que Jesus pregou que o reino de Deus estava próximo e que o reino de Deus estava ali no meio do povo, enquanto ele estava pregando e fazendo seu ministério, mais tarde, no fim do seu ministério, ele falou assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, para responder aquela pergunta de antes, por que Cristo não restaurou o poder político e militar a Israel? Porque o seu reino não era um reino material, um reino deste mundo. Ou como ele disse em Lucas 17, 20, não vem com aparência exterior. Os judeus estavam esperando um Messias que ia cumprir só aquelas promessas de restauração econômica, restauração política e militar de Israel. Mas Cristo veio para mostrar que ele iria sim cumprir essas promessas. Mas que existem também outras promessas sobre o Messias. Essas não são as únicas. Existem umas promessas que dizem que o Messias ia sofrer, que ia carregar o pecado de muitos, lá em Isaías 53. Também fala sobre uma nova aliança, onde a lei seria escrita no coração do povo. Jeremias 31, 33. Também as promessas sobre salvação dos gentios. Se lembra da promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, 3? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essas promessas? Então, Cristo inaugurou o reino de Deus, a nova aliança. Mas Israel rejeitou o Messias. Lá em João 1,11 diz, a respeito do verbo de Cristo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E por isso é que eles, os israelenses, os israelitas melhor, o povo de Israel foi rejeitado, quebrado e endurecido. E estão assim até hoje. Essas três palavras a gente pode ver em Romanos 11. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Falando sobre Israel. Está bem pela sua incredulidade, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. E depois, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então é por isso que na nossa declaração doutrinária a gente diz que
embora ela, Israel, esteja agora dispersa por causa de sua desobediência e rejeição a Cristo, ela está sendo preservada por Deus e será reunida para a sua terra após a conclusão da era da igreja. Quando Romanos fala a plenitude dos gentios, é justamente isso, o fim da dispensação em que vivemos hoje. O tempo dos gentios, a dispensação da graça, ou da igreja, onde tanto judeus quanto gentios são salvos pela fé no Messias, em Jesus Cristo. E é depois desse período que Israel será salvo como nação na segunda vinda de Cristo à Terra, antes de estabelecer o milênio. Então, por mais que aconteceu tudo aquilo, Israel foi rejeitado, quebrado e endurecido, Deus não abandonou Israel. Quando a gente for falar sobre arrebatamento e o milênio, a gente vai explicar melhor essa parte da declaração doutrinária. Mas agora, voltando um pouquinho, e aquelas promessas do reino físico que o Messias devia trazer? Jesus disse que o reino dele não era um reino físico, mas e aquelas outras promessas que falavam sobre um reino físico, sobre alguém que ia reinar num trono de Davi? Então, Jesus mesmo deixou promessas a respeito disso no Novo Testamento para nós. Lá em Mateus 25, 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Também Paulo fala em 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Quer dizer, na sua vinda e no seu reino. Então, Cristo vai julgar os vivos e os mortos no seu reino. Então, Cristo vai voltar outra vez, só que para reinar num reino visível, sobre o trono de Davi, na terra de Israel. E nos próximos estudos a gente vai ver os detalhes de como isso vai acontecer e quando isso vai acontecer. Então, a palavra de Deus não falhou. Cristo cumpriu uma parte daquelas promessas. E as promessas sobre o reino físico, Cristo ainda vai cumprir. Então, para resumir todos esses pontos que eu falei, Deus fez uma aliança perpétua e incondicional com Israel, de ser o seu Deus e dar a eles a terra de Canaã, que a gente chama de terra prometida. Deus fez uma aliança agora condicional, para que eles permanecessem na terra. Israel quebrou essa aliança condicional e foi espalhada ao redor do mundo. Israel rejeitou o Messias e por isso eles foram rejeitados, quebrados e endurecidos. Hoje em dia, tanto judeus quanto gentios são salvos se crerem no Messias, em Jesus. E, por fim, Cristo voltará uma outra vez para reinar. Esse não é o arrebatamento. Isso a gente vai ver na semana que vem, essa vinda de Cristo. Então, Cristo voltará para reinar sobre o trono de Davi. E ele reinará, então, sobre toda a terra, cumprindo todas aquelas promessas do reino físico, de restaurar o reino a Davi, do Velho Testamento. Então, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Que aplicação a gente pode retirar disso? Eu encontrei, pensando e meditando, duas aplicações para a gente hoje. A primeira é que quem inicia e quem garante a aliança conosco não somos nós. É Deus quem começa, quem tem a ideia da aliança, quem traz a aliança, quem faz a aliança e quem garante a aliança. Não somos nós. Lá em Efésios 2, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos. O morto não pode viver sozinho. Deus já estava trabalhando no plano da salvação desde o Jardim do Éden, com a promessa que ele fez para Eva a respeito do Messias. Deus não esperou que a gente fosse fazer alguma coisa. Deus já preparou a aliança, já preparou o plano para a nossa salvação. Toda a glória é para Deus. Nós não podíamos nos salvar, mas Deus enviou Cristo para morrer em nosso lugar. E tudo isso não é porque nós tínhamos alguma coisa boa em nós mesmos, mas é para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então quem inicia a salvação, quem inicia a aliança é sempre Deus, e as suas promessas não falham. Deus sempre cumpre suas promessas e suas alianças. Esse é o segunda aplicação. Se a nossa salvação dependesse de nós cumprirmos a lei, ninguém seria salvo. Lembra os israelitas? Eles não cumpriram a parte deles da aliança de permanecer na terra. Eles não cumpriram a lei, se prostraram diante dos ídolos. E se a nossa salvação hoje em dia tivesse atrelada, dependesse de nós cumprirmos a lei de Deus, já teríamos perdido. Porque todos nós desobedecemos a lei de Deus diariamente. Mas graças a Deus que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. E a gente recebe pela fé a justiça de Deus. A nossa salvação, a nova aliança no sangue de Cristo, é uma aliança incondicional. A gente não vai perder ela se pecarmos, como Israel perdeu todas aquelas bênçãos da terra, de permanecer na terra, porque pecaram. Então, graças a Deus por Cristo ter cumprido a lei. E então, para finalizar, quando você cair no pecado e Satanás vier te acusar e tentar tirar a sua alegria da salvação, lembra dessa promessa, lá em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço porque não há mais nenhuma condenação para nós que cremos em Cristo, para nós fomos transformados e temos o Espírito de Deus. Te peço, nos ajuda a caminhar lembrando que não temos mais nenhuma condenação em Cristo e lembrar que estamos completamente, tu está completamente satisfeito conosco pela obra de Cristo em nós. E não há nada que nós possamos fazer para sairmos da tua graça e para sermos retirados da tua mão. Eu te peço, nos dê mais confiança e essa alegria, uma alegria que não se pode explicar, a alegria de ser salvo e de estar seguros nas tuas mãos. Em nome de Cristo. Amém. Então, até a próxima. Tchau, tchau.